você define uma pessoa confiável? Com certeza você, como eu, já teve experiências com pessoas não confiáveis. Então eu quero trazer aqui 3 destaques de uma pessoa confiável na minha perspectiva. Primeiro, eu quero destacar que ela é uma pessoa que se mostra verdadeira. Uma pessoa que não é perfeita, mas que se mostra verdadeira, que não esconde, não se esconde. Segundo, é uma pessoa comprometida em fazer o melhor para cumprir aquilo com o qual se comprometeu, mesmo que tenha perdas para si. E terceiro destaque, é uma pessoa firme comigo quando precisa me confrontar. É confiável porque também é leal a mim, está comprometida com o melhor de Deus para a minha vida. Esses 3 destaques de pessoas confiáveis. Agora, olhando para a relação de Moisés e de Josué, você pode acompanhar em Êxodo 17, 8 a 13, nós podemos perceber que tanto Moisés, tanto quanto Josué em relação a Moisés, eles tiveram uma relação de liderado de muita confiança. Quero destacar alguns pontos quanto a isso que você pode acompanhar. Primeiro, a confiança que Josué tinha de que Moisés tinha uma relação com Deus e quem ele era a partir da sua relação com Deus. Moisés foi íntimo com Deus. Ele construiu altares, ele preparou a tenda do encontro, que é o tabernáculo do Senhor, ele subiu ao Monte Sinai, falou com Deus face a face, é chamado de amigo de Deus. Então, sem dúvida, Josué aprendeu do modelo de Moisés se relacionar com Deus, mas Josué também teve experiências com Deus. Ele subiu junto com Moisés para o monte, ele ficou lá e desceu junto com Moisés. E quando Moisés saía da tenda do encontro, onde se encontrava com o Senhor, Josué, diz a palavra, permanecia ainda ali na tenda do encontro. Então olha como é importante essa relação de confiança dos dois, acontece também Josué tendo essa perspectiva da vida de Moisés e de quem ele é e da relação dele com Deus. Segundo destaque em relação a essa confiança entre Moisés e Josué. Moisés acreditava em Josué, em seu potencial. Olha só que o Números 13, 15 fala que Moisés muda o nome de Oséias para Josué. Que interessante, não é mesmo? Com isso, ele também altera a função, o papel de Josué diante de Deus e diante do povo de Israel. Então, junto com Josué ainda estava Arão e Hur. Então, Josué, Arão e Hur eram liderados por Moisés, era uma equipe, Deus se servia dessa equipe para se manifestar e liderar o povo. Então, Josué tinha um modelo em Josué tinha um modelo em Moisés de não andar sozinho, de trabalhar em equipe. E segundo destaque em relação à equipe, é saber nos posicionar. Moisés se posiciona no monte e Josué vai para a guerra. Como líderes, aqui Josué vê como Moisés se posiciona. Então nós também precisamos nos posicionar muitas vezes como líderes em áreas, em uma posição mais estratégica e não tanto operacional, tendo pessoas na equipe com papéis claros para o desenvolvimento daquilo que é o operacional. Mas o terceiro destaque em relação, falando dessa relação de confiança de Moisés e de Josué, eu quero trazer que Josué foi obediente à ordem de Moisés de lutar, Êxodo 17, 10. E quando Moisés é obediente e vai para a luta, ele está se arriscando, ele não está indo para a tenda do encontro, se encontrar com Deus, glória a Deus, aleluia. Ele está indo para a luta, para a batalha, ele se arrisca obedecendo o seu líder. E o que levou Josué a sentir esta coragem, essa força para ir para a batalha? Quero olhar alguns destaques com vocês aqui. Primeiro, a confiança que Moisés tem nele. Porque quando Moisés, ele o envia, ele está comissionando Josué, vendo o potencial de Josué e o chamado de Deus para a vida de Josué na história do povo de Israel. Então, quando nossos líderes nos comissionam, queridos e queridas, nós podemos ir muito mais longe do que se formos sozinhos. Por isso é tão importante estarmos debaixo da liderança de alguém, porque isso é bíblico e é bênção de Deus.
Segundo característica, por que Josué tem esta coragem de obedecer, se colocar em risco e ir para a batalha? Suas experiências com Deus. O Josué é alguém que já estava lá no Egito, quando as pragas de Deus se manifestam, as 10 pragas, ele atravessa junto ao Mar Vermelho, o mar se abrindo e o povo atravessando. Então ele faz parte da história de Deus com esse povo, desse povo liberto por Deus. Com isso, ele tem suas experiências, ele sabe quem é Deus. Então não é só Moisés que tem experiência com Deus, ou só o povo, ele é parte deste povo que tem essa experiência com Deus também de libertação. Então, ele tem a confiança de Moisés nele, que o comissiona, ele tem a experiência dele com Deus, desse Deus que caminha na história com seu povo, tem uma história com seu povo, e Josué faz parte do povo. E terceiro destaque que eu quero fazer em relação à coragem de Josué de lutar, é que Moisés diz para ele, escolha alguns homens. Moisés lidera Josué, mas ele deixa Josué escolher quem ele vai liderar. Então, Josué aqui escolhe uns homens. Um pastor, um líder, tem um rebanho, tem líderes que o seguem. Quem é líder tem outros que o seguem. E Josué tem líderes que o seguem. Então, ele escolhe esses homens para caminhar com ele, para ir para a luta com ele. Homens que, com certeza, ele confiava, assim como Moisés confiava em Josué. E também o que encoraja Josué a ir para a luta, na minha perspectiva, olhando para a palavra que nós lemos de Êxodo, é que Moisés é um intercessor de Josué, a intercessão de Moisés. Possivelmente, quando Josué está lá na batalha, ele olha lá para o monte e ele vê Josué com as mãos levantadas, com aquele bordão, lembra aquele bordão? Aquele bordão que ele encosta na água e a água se abre. Então, quando ele olha para lá, ele vê Moisés intercedendo com as mãos levantadas, com esse bordão que é o símbolo da libertação deles, cruzando pelo Mar Vermelho. Então, com isso, Josué se sente parte de algo maior do que ele mesmo. Ele sabe que aquela luta que ele está travando não é só no mundo natural, mas que há um sobrenatural de Deus no meio daquela luta. Que coisa linda, não é, meus irmãos e minhas irmãs? Então, quando eu estou servindo no reino, eu tenho uma autoridade que não é baseada na minha competência, mas é baseada na ordem de Deus. Porque Josué, com aqueles guerreiros, aqueles soldados, eles não venceram aquela batalha contra os amalequitas porque eles eram bons guerreiros e soldados. Eles foram lutar e venceram porque Deus tinha ordenado, porque Deus disse que eles venceriam. Então, como é especial que nós podemos andar sobre a autoridade de Deus quando Ele nos ordena para ir. Nós podemos confiar que esse é o Deus que nos envia, mas é o Deus que provê tudo o que precisamos. E essa é a experiência de Josué, e essa deve ser a nossa experiência. Então, assim como Josué, eu também tenho lutas. Você também tem lutas. O que eu posso fazer para crescer na minha confiança em Deus em meio às lutas? Primeiro, para mim, a partir desse estudo aqui da Bíblia do Discipulado, é muito importante identificar que eu preciso ter Moisés em minha vida. Quando eu caminho num microgrupo discipulado com outros pastores e pastoras, eu tenho líderes sobre a minha vida, que eu me coloco em liderança. Num discipulado mútuo, eu me submeto à liderança deles. Então é importante ter homens e mulheres aos quais você se submete à liderança deles, com quem você tem experiências com Deus junto com eles, que te confrontam, que intercedem por você. Essa, para mim, é, a partir desse estudo, uma convicção divina muito importante para a minha vida. Segundo, sempre me deixar lembrar que eu faço parte de algo maior do que eu mesmo, maior do que isso que eu estou vendo. Eu faço parte da história de Deus, de um Deus que está construindo sua história com o seu povo, com a igreja de Jesus Cristo, querida e querida. Eu e você fazemos parte de algo maior do que nós mesmos, lutando as lutas que Deus quer que nós lutemos, com as pessoas que Ele tem para nós lutarmos. Então, quando nós
nos alinhamos com Deus assim, nós podemos ir com confiança para as batalhas que Deus tem para nós. O que Deus falou com você nesse estudo da Bíblia do Discipulado? O que Deus ministrou ao seu coração? Compartilhe conosco nas redes sociais, você que está em microgrupo, fazendo esses estudos. Compartilhe conosco, estamos iniciando hoje um módulo Moisés discipula Josué. Esse módulo faz parte dos estudos da Bíblia do Discipulado, estamos no módulo 6.1.1, o estudo Um Mentoreado Confiável e Corajoso, e a partir do texto de Êxodo 17, 8 a 13. Um abraço.